Olá, estamos começando mais um PortoCast, que é a parte integrante do Encontro Indústria Porto. E hoje a gente está recebendo aqui na WorldCom Brasil o João Campos, que é da Incatep, né, que forma mão de obra, grande parte dessa mão de obra aqui do Porto de Santos, formada por ele aqui há muitos anos. João, seja bem-vindo aqui ao nosso PortoCast. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês, eu acompanho sempre o programa de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, João. João, eu estive lá quando a gente fez uma gravação, né, e fiquei assim... Primeiro, muito feliz quando a gente vê isso na nossa região aqui, né? E segundo, também muito entusiasmado com a qualidade que vocês têm lá de treinamento do pessoal que opera no porto. Você tem visto que há um aumento de uma demanda para treinamentos? Porque o porto vem crescendo, ele vem batendo recordes, agora anunciamos há poucos dias atrás um novo recorde de movimentação, né? E novos terminais, né, tem aí interesse no porto, como foi o caso agora da Santos Brasil, que acabou de ser vendida por um dos maiores grupos do mundo, né? Você tem visto uma demanda de aumento na procura por qualificação? Sim, cada vez mais. Eu acredito muito na capacidade do trabalhador portuário brasileiro, especialmente o trabalhador portuário santista, sabe? Então, quanto mais a automação está chegando, não me assusta, sabe? Eu vejo em muitos lugares as pessoas já com receio. É claro que receio a gente sempre tem. Mas essas novas tecnologias, elas sempre existiram, né? Sim. O tear lá na época da Revolução Industrial, quando ele foi criado para fazer pano lá, aquela época lá que a gente estuda, as pessoas achavam que iam acabar todos os empregos, né? Então, esse negócio, os empregos vão mudar, Sim. né? É normal. E as pessoas precisam se capacitar. Então, sempre as pessoas que têm essa visão, têm esse interesse, né? A primeira coisa que eu sempre digo é que as pessoas precisam aceitar, né? A gente precisa aceitar a operação remota, a gente precisa aceitar essas novas inovações que estão vindo, né? Então, sempre tem, sim, uma demanda, né? A demanda existiu, cada vez mais as pessoas precisam entender que o porto, ele contrata por competência, sim, sabe? A gente fez, assim, diversos projetos aí pelo Brasil, fora do país, e uma das coisas que sempre me chamou a atenção foi que as pessoas, elas ainda têm uma ideia de que eu só vou entrar no porto se eu tiver um QI, sabe? É uma ideia muito arraizada na nossa cultura, né? Então, a gente foi fazer vários tipos de projetos, né? Notadamente um projeto que a gente fez há muitos anos na Portonave, onde as pessoas vinham lá achando que, não, eu só vou entrar se eu tiver uma indicação política, né? Um padrinho. Isso, que antigamente era assim, né? Antigamente, né? Eu sou do tempo que moro aqui em Santos há bastante tempo, não sou de Santos. Meu pai era gerente de banco, daquele Banco Nacional, e na época, naquela época você entrava no porto ou se você fosse filho de doqueiro, ou se você fosse filho de estivador, no caso aí, né? Aí veio a Lei 8.630, né? Mudou muitas coisas e as pessoas ainda estão com essa ideia, né? Você sabe que vai sair o concurso agora do OGMO, né? Sim. O OGMO vai fazer o concurso. Então, o que você mais ouve aí na cidade é assim, não, mas não deveria ter concurso, porque deveria pegar o pessoal que é filho de fulano de tal, né? Ou é filho do estivador, né? A lei mudou. As pessoas precisam entender isso, que a lei mudou, né? Não basta mais você ser filho de uma pessoa, né? Se não tiver preparado, qualificado e passar no concurso. Sim, exatamente isso que eu sempre comento com as pessoas, né? Exatamente, né? Esses dias a gente foi fazer uma palestrinha lá no campus e eu falei para a turma mais nova, né? Falei, sabe quando seu pai e sua mãe fica falando para você que você tem que estudar? Então, é aquilo ali que você tem que ouvir. É o concurso do OGMO ou quanto outros concursos que vão vir, a pessoa vai ter que estudar e vai ter que fazer o teste, né? Sim. Não tem outro jeito, né? E aí existem matérias específicas, né? Que vão exigir, então existe um critério, né? Então é isso que as pessoas precisam entender, né? Mas a gente escuta bastante. Outro dia ainda escutei recentemente agora
questão de poucos dias atrás, as pessoas falando a questão da praticagem. Isso é indicação de pai para filho. Isso não é há muitos anos, a gente já sabe, tem concurso, é um concurso dificílimo de passar. O Fábio Funz, que é o presidente da Praticade, fez concurso há 70 anos atrás. Quer dizer, as pessoas ainda acham, não, isso é indicação. Isso não é nada. Tem que ter qualificação, tem que ter competência, comprometimento, tem que estar ali preparado para aquele momento, para prestar aquela prova e passar, né? E eu sempre falo, João, porque eu falo assim, e aí eu acho que está diretamente ligado a você, eu falo assim, o Porto de Santos bate recorde de movimentação porque ele está cada vez mais automatizado e mecanizado. E precisa de alguém para operar isso. Sim, perfeito. Né? E aí vem a sua competência aí de qualificar esse pessoal que opera, né? Os portainers, que operam os guindastes, para poder a gente ter aquela produtividade hora máquina de navios que Santos, inclusive, tem batido recordes internacionais. Né? Eu fico muito feliz com isso quando vejo essa matéria, porque eu falo, poxa, a gente, do gate para dentro, a gente tem terminais competindo com terminais do mundo em igualdade, né? E isso é formação de mão de obra bem feita, né? Bem estruturada, né? Com certeza. E a gente, assim, quando faz algumas comparações também, principalmente na questão do container, né? Que o pessoal comenta, mas a produtividade que a gente tem dentro das condições que a gente tem, né? Porque é diferente, né? Eu fui fazer um curso na China lá e nós subimos, eu conheço alguns portos, e aí na China você brinca, né? Limpa convés, limpa porão, carrega convés, né? Aí quando a gente foi para lá, a gente conseguiu subir no equipamento e aí a gente operou. Aí o chinês lá, eu perguntei para ele, né? O que faz? Ele falou, faz o que você quiser, né? Então é diferente daqui. Aqui, quando você vai carregar ou descarregar um navio, você picota dentro do convés, né? Você não pega o que você quiser. Existem a nossa movimentação, principalmente em Santos, que você muitas vezes você reorganiza a carga para ir para a Europa. É difícil de você dar produtividade numa situação que você, dentro de um convés, você tem que pegar determinados tipos de container, né? Que estão, então precisa de uma logística muito boa para o estivador desapiar. Então quando as pessoas muitas vezes comparam a produtividade nossa com portos chineses ou outros portos, não dá para comparar. A nossa produtividade é muito boa em cima das condições que a gente tem, né? Exatamente o que você está falando, né? As pessoas... Agora, a primeira coisa que a pessoa precisa entender é que o mundo mudou, né? Sim. Então, a questão, por exemplo, de escolaridade, quer dizer, eu tenho clientes hoje que estão exigindo que os operadores tenham um ensino superior. Eu sempre falo isso para o pessoal. Então, não adianta você ficar... questionando isso, né? É isso que nós estamos comentando. Eu gosto muito daquela historinha dos ratinhos, né? Daquele livro lá que eu sempre cito isso, que eu acho muito legal. Quem comeu o meu queijo, né? Então tem lá as duas atitudes, né? Comer o queijo do cara e o cara fica reclamando de comer o queijo dele. O outro, imediatamente, quando ele vê que comeu o queijo dele, ele sai correndo que nem um louco tentando arrumar outro queijo, né? Sim. Eu acho que é exatamente isso que as pessoas precisam entender, né? Não adianta você ficar aí, mas meu pai... Não, ficar se lamentando não dá, né? E também ficar com essa coisa assim, né? Porque meu pai, na época dele, ele entrou no porto porque ele conhecia fulano de tal. Cara, a época do seu pai já foi. Já foi, né? Hoje você vai ter que ter um ensino superior, você vai ter que se qualificar, né? E eu digo mais, viu, João? Eu acredito que os terminais, dentro de um curto espaço de tempo aí, coisa de 8, 10 anos, eles vão exigir, inclusive, que os operadores tenham uma segunda língua. Sim, né? sim. Porque hoje a gente está falando de um mercado global, sim. Né? Que é a movimentação de carga, de container, de operação, de grandes equipamentos que custam milhões de dólares. Inclusive, é quase que natural falar a língua inglesa. Sim. Então, eu acredito que assim, as pessoas têm que se preparar mesmo, elas têm que se qualificar, têm que se deixar de acordo com o que o mercado exige, né? E você fala de mercados externos. Eu tive em Singapura recentemente e eu falo que aquilo ali é o sonho de ter um porto, né? Porque a gente vê aquela movimentação, porto num país pequeno, né? Um porto que cresce, bate recorde, um dos maiores de movimentação do mundo, mas que tem toda a tecnologia ali ajudando. O que é isso? É o homem junto com a máquina trazendo resultado, que é produtividade. Então, assim, é o que a gente espera aqui, né? Você fala o Porto de Santos,
e realmente é o maior porto que a gente movimenta no Brasil e no Hemisfério Sul, né? Mas, João, dentro lá de todas as especialidades de qualificação que você tem, qual que você percebe que é uma tendência do mercado absorver mais mão de obra? Desde quando a gente começou, há 25 anos atrás, a gente percebeu que as pessoas elas necessitam ter uma base, né? De base de formação para a atividade portuária. A atividade portuária é uma atividade muito específica, né? Então, a gente conseguiu criar, são as nossas trilhas formativas. Então, a gente tem, por exemplo, a pessoa precisa, porque porto é muito específico, né? Sim. Até, por exemplo, na questão até do ógimo, né? Que muitas vezes as pessoas, mas o ógimo, ele não é empresa privada, ele não é empresa pública, ele não é o ógimo, é uma empresa criada a partir de uma lei, né? Sim. Então as pessoas precisam entender isso daí. Então a gente desenvolveu algumas trilhas para que a pessoa, quando vai ter a ideia de entrar no porto, ela tem essas trilhas para ela ter uma visão sistêmica do negócio, né? Ela precisa ter uma visão geral, né? Até mesmo de coisas assim simples, por exemplo, o ISPS Code, né? Que a gente precisa que as pessoas entendam que quando você vai entrar no porto e você é revistado, e quando você vai sair você é revistado, aquilo ali não é pessoal. Sim. A pessoa que está ali na portaria, ela está seguindo uma regra internacional que existe e tem que ser cumprida, né? A questão de utilização de EPI também. Então eu acho muito assim, esclarecedor que você tenha condição que a pessoa entenda onde que ela vai entrar. Então, por isso que a gente desenvolveu as trilhas, né? E uma preocupação também que a gente foi, durante esses anos todos, aprendendo, é que a pessoa precisa ter um conhecimento, que eu digo, básico, né? Eu tive muita sorte na minha vida, sabe? Eu, quando eu comecei nessa atividade, eu trabalhei em todos os portos do Brasil. E uma coisa que me chamou muita atenção foi quando eu fui trabalhar em Bituba. Sim. Eu não tinha noção de nada, assim, de questão, eu era sempre na questão do equipamento, e quando eu tive lá, eu tive a possibilidade, eles estavam fazendo um curso junto com os conferentes para a questão de interpretação de plano de carga. E eu tenho uma ideia de que a gente precisa aproveitar as oportunidades, né? Então eu me inscrevi nesse curso, e lá eles planificavam o navio em papel. Não existia programa, não existia nada. Aquele papel milimetrado com canetinha de cor, né? Sim. Que era um negócio... Que era para diferenciar. Para diferenciar, todo aquele esquema. E aí eu aprendi. E aí, passados alguns anos, eu estava uma vez na Libra, eu fornecia serviço na Libra direto, e aí eles estavam implantando um sistema que era na época considerado o melhor sistema que existia nas Américas, era o Cosmos, né? E aí o rapaz lá, o gringo, estava mexendo lá no Cosmos. Aí eu fui também, cheguei perto dele e comecei a perguntar. E aí ele falou, você quer aprender? Vem aí. Aí eu comecei a fazer, direto, sem ele ensinar nada. Aí ele olhou para mim e falou, mas como é que você sabe isso? Eu falei, cara, isso aqui é o papel milimetrado mais fácil, né? É só você clicar aqui, é uma tabela de Excel, isso aqui qualquer um faz, né? Ele ficou doido, né? Ele falou, aí eu percebi que as pessoas precisam ter uma base, né? Sim. Sabe? Não importa assim se você vai mexer com o computador, se você vai mexer no equipamento automatizado que mata o balanço sozinho, por exemplo, né? Sim. Que faça tudo sozinho. Então o container chegou perto, o spreader vem, reconhece, pega e levanta e faz tudo. Legal. Agora, você precisa saber matar o balanço. Você precisa saber a base. Porque vai depender de um monte de coisa. A manutenção, né, devida, né? Vai depender de uma série de coisas, né? Mas isso daí, a gente ouve sempre isso. Mas isso aí não quebra. Legal. Se não quebrar, ótimo. Agora, eu já vivi uma situação, por exemplo, eu vivi várias situações, mas teve uma muito legal no TVV, no Espírito Santo, que eles tinham o Cosmos. Então estava carregando um navio, de repente deu um pau lá, acabou o Cosmos. E aí, como faz? Aí tinham os planners lá, que eram muito experientes.
Aí nós chegamos e falamos, o negócio é o seguinte, gera o plano, eu pego as canetinhas, vou para o navio, você fica no costado, dividimos o peso entre médio, pouco peso, médio peso e grande peso, e você vai mandando por porto e carregamos o navio. E, na verdade, depois que nós carregamos, nós demos mais produtividade que o Cosmos, né? Porque era pouco espontâneo, era outro mundo e tal. Mas aí foi muito engraçado, porque em 3 pessoas a gente carregou o navio, né? E a molecada ficava tudo olhando, né? Porque essa molecada só sabia mexer no sistema, né? Então a gente precisa que as pessoas tenham base, né? Sim, por exemplo, uma faculdade, que você está comentando o inglês, né? Que cada vez mais um raciocínio seu é super lógico, né? Porque existem pessoas, existem pessoas. Na época, tinha um senhorzinho lá do TVV, por coincidência, que o painel era todo em inglês. Sim. Aí eu cheguei para ele, olha, meu senhor, isso aqui para levantar é o hoist, isso aqui é o trolley e tal. Ele falou, meu filho, você pode anotar para mim? Eu falei, anoto para o senhor e tal. Anotei lá, não são mais que 30 palavras, né? Aí eu anotei no papelzinho e aí o que ele fez? Depois de algum tempo eu voltei. Ele plastificou aquilo que eu fiz. Eu achei a ideia do senhor maravilhosa. E ele levava em todo o trabalho. Aí eu cheguei para ele... Era a cartilha dele? Isso, é a cartilha. Aí eu cheguei para ele e ele falou, João, tá dominado aqui. Papai, ele mexia melhor que eu. Eu olhei para a cara do cara e falei, porra, mas como é que o senhor... Ah, não, lembra aquele papel que você me deu? Aí ele tirou do bolso e aí estava plastificado. Ele falou assim, eu decorei. Então eu sei interpretar todo o painel, né? Aí na época eu falei, pô, era uma pessoa que está à frente do seu tempo, né? Sim. Era um senhor já, devia ter o quê? Uns 50 e poucos anos. Quer dizer, teria até um pouquinho de dificuldade de leitura, que é a questão da escola, né? Provavelmente ele não tem uma escolaridade nem de ensino médio. Mas o que ele fez? Ele usou o raciocínio lógico, né? Ele teve alguém que o ajudou ali, né? Decorou, né? E teve a vontade de encarar o problema, né? Esse que é o grande, eu acho que é o que a gente precisa passar, tanto para os jovens quanto para o pessoal com mais experiência, né? Sim. Que eles precisam encarar. Né? Exato. Você teve lá, eu tenho morro de vontade de conhecer, você teve lá, acho que você deve ter visto coisas do Arco da Velha, né? Coisa assim. A gente que gosta de logística, né? A gente sempre fica procurando ver coisas que a gente ainda não conhece e que tragam resultados positivos, né? Eu sempre falo, eu analiso, engraçado, né? É que isso está dentro de nós, né? Até supermercado para mim, eu analiso como logística. Ah, que legal. Né? Eu vejo como eu vejo como logística aquilo. O transporte, às vezes quando eu vou viajar, a forma de armazenar a mala, o que a gente dá transporte avião, eu vejo como logística. A gente tem que dividir peso, a gente tem que saber né, onde vai otimizar os espaços. Então, assim, a gente que gosta, a gente quer conhecer e principalmente portos produtivos, né? E aonde você consegue ter resultados efetivos, que eu sempre falo assim, por que a gente fala muito da China, por que a gente fala muito de Singapura, por que a gente fala muito dos Emirados Árabes? Porque tem lugares onde as pessoas mandam. Diferentemente de países como o Brasil, onde muitas vezes a gente sabe o que tem que ser feito, mas a gente acaba ficando emperrado por questões burocráticas que não acontecem. Né? Que nem o Porto de Santos, ele era para já estar muito mais avançado do que está hoje. A gente fez um comparativo ano passado no Encontro Indústria Porto, eu coloquei o presidente da autoridade portuária do Porto de Busan, lá na Coreia do Sul, entrou ao vivo de lá, 11h30 da noite, entrou no nosso evento aqui, 11h30 da manhã. E mostrando que há 40 anos atrás não existia porto na Coreia do Sul. E hoje é um dos portos com maior movimentação de contêineres do mundo. Então, o que é isso? É planejamento, determinação. Temos que fazer, aquilo tem que ser feito. Né? E aqui, infelizmente, a gente vê, principalmente no Porto de Santos, né, que é um porto que tem uma necessidade por uma localização estratégica ao lado da maior capital da América Central e do Sul, que é a cidade de São Paulo, o maior mercado consumidor, precisa disso que chega aqui no Porto, e muitas vezes a gente não vê as ampliações acontecendo no momento que tem que acontecer. Mas, João, eu tenho uma curiosidade aqui para perguntar para você. Como é que está o mercado
para as mulheres tem aumentado nos últimos anos? Sim, sim. A gente, como, né, a gente está no mercado há bastante tempo, então a gente teve eu sempre brinco que nós do Incatep não somos melhores nem piores do que ninguém. Simplesmente a gente é uma empresa privada, então a gente tem que sempre estar ligado ao cliente, né? E há alguns anos atrás a gente já começou com esse processo, né? A gente fez um processo junto na época na Libra, Santos Brasil e tal, e as mulheres tiveram um excelente êxito, né? Mas é evidente que necessita de certos cuidados, né? A gente não pode, por exemplo, na questão do equipamento, a questão do banheiro, por exemplo, né? Que o homem, quando está lá no equipamento, ele dá o jeito dele lá com um frasco de Coca-Cola e se vira, né? A mulher não, né? A mulher você precisa ter um banheiro próximo, você precisa ter certos tipos de cuidado, e que as empresas agora estão começando a enxergar isso e a ter isso, né? A pessoa precisa planejar. Aquilo que você falou, né? Eu vi uma pessoa falando sobre a Coreia que há 40 anos atrás eles estiveram aqui no Brasil e ficaram muito... que na época eles viram a educação brasileira e até era melhor do que a deles, né? E hoje você não tem nem comparação, né? Sim. Aquilo que você falou é uma realidade, né? As pessoas precisam tomar as atitudes corretas, né? É aquilo que você falou, em termos de investimento, né? Em termos esclarecedores, que muitas vezes as pessoas... Eu costumo sempre fazer isso, né? O Porto, ele tem muitos interesses, então você precisa que os próprios sindicatos, eles tomem a atitude de mostrar para os seus associados a realidade, né? Sim. Essa que eu, há muitos anos atrás, a gente tem experiência para fazer um livro, né? Mas eu tive assim, uma experiência que me deixou achei muito interessante. Foi quando, na época do Producosmos, existiam aqueles coletores, né, que é terminais de radiofrequência. E eu fui ministrar um treinamento no Rio de Janeiro para os conferentes, que lá eles chamam de separadores, né, outro nome. E na época um diretor da Libra me emprestou um desses terminais de radiofrequência. E eu nem sabia na época o valor de 15, era acho que era $15 mil, né? Na época não existia tablet, né? E eu levei esse coletor, esse terminal, e fui ministrar meu treinamento. Segundo dia de aula entrou lá o presidente do sindicato. Não, tudo bem, como é que vai? Eu falei, pois não, porque eu vi isso daí há mais de 10 anos atrás, no Porto, não sei de onde, né? Aí eu olhei para a cara do cara que era presidente do sindicato, falei, aí eu, infelizmente, na época eu não tinha muita noção das coisas, aí eu simplesmente olhei para a cara dele e falei assim, mas eu só espero vir um caipira de Santos para mostrar esse negócio para os seus associados. E por que o senhor não trouxe há 10 anos atrás, né? Exato. Aí ele ficou olhando com aquela cara. Aí eu falei, aí eu vi que eu tinha perguntado uma besteira, né? Tinha falado uma besteira, né? Falei, puta, não devia ter falado isso. Mas é a realidade, né? Eles vão, esse pessoal aí, quando a gente fala de questão de visitas, existem uma associação internacional de estivadores que fazem reuniões anuais. Sim. Então você tem pessoal da associação aí, das federações dos trabalhadores, que conhecem mais Porto do que eu e você junto. Exato. Né? Eles conhecem, então não é uma coisa assim que, não, eles conhecem. O que eles deveriam fazer, na minha modesta opinião, e não fazem, é esclarecer para os associados, né? Falei, olha, é o seguinte, cara, se a gente não usar um coletor, mas o coletor, eles chamam de coletor, né? O terminal de radiofrequência vai tirar emprego. Pô, é lógico, então a gente precisa aprender a usar, né? Exato. Eu sempre penso assim, que que antes você não tinha o terminal de radiofrequência, aí você tinha lá um terno de uma equipe de 8 pessoas, sei lá, tinha na época de conferente. A partir do terminal de radiofrequência você tem um só que você aumentou o número de terno, né? Hoje em dia, se você pegar aí uma Santos Brasil, nós fizemos um treinamento lá com o pessoal que está fazendo o curso de RTG, eles estavam me falando que a Santos Brasil, ela trabalha com 10 ternos,
Eu fiquei bobo. Falei, cara, 10 ternos. 8 carretas cada terno. São 80 carretas. Cada terno, normalmente, 2 RTG. Então, são 20 RTG, 80 carretas trabalhando. Você pensa um negócio desse? Como você comentou de logística, né? Imagina a logística que os caras têm. Essa engrenagem funcionar direitinho para ter a produtividade. Como é a BTP, como é a Deep World, né? Esse pessoal aí são excelentes, né? O que você falou, né? Então as pessoas precisam. Agora, você não pode colocar uma pessoa para trabalhar nisso aí que tenha dificuldade de ler, que não saiba inglês, por exemplo, né? Que é aquilo que você falou perfeito, né? Então, precisa se falar para as pessoas claramente que se eles não estudarem, não se capacitarem, eles não vão conseguir um emprego. E não ficar falando que a operação remota vai tirar o emprego das pessoas, né? Não vai. Os empregos migram, né? De acordo com a época, e essa questão da operação remota, hoje, aqui do Porto de Santos, é um equipamento para uma operação remota, 1 a 1. Então, você não vai tirar emprego nesse primeiro instante. Pode até ser que amanhã um operador possa trabalhar com 2 equipamentos, mas isso vai depender de um monte de coisa. Tem uma série de riscos aí que são grandes, inclusive para quem opera ali a carga, né? Sim. Então as pessoas têm que... A gente tem que entender que isso aí faz parte de uma adaptação, né? Assim, é isso que falta, né? É isso que a gente entende. Essa questão que a gente está conversando do concurso do OGMO que vai sair, né? Então, as pessoas têm que estudar, né? Tem que estudar, tem que se preparar. Tem que se preparar. Tem que se preparar. Não adianta ficar não tem outro caminho para correr, a não ser a qualificação, a não ser se preparar para poder chegar lá. João, última pergunta, tentar chegar no fim. O mercado é otimista, né? Com relação ao futuro. Sim. Eu acho que as pessoas, né? A gente que é privado, né? Você tem essa noção igual eu. A gente tem que ser otimista, né? Nós temos que ser otimistas. A gente tem que imaginar que as coisas vão chegar a um contento, né? Que de repente o porto antigamente era, na minha visão, né? Era muito mal visto. Não é? Eu trabalho nisso há bastante tempo, então eu sempre falo que eu tenho muito parente no interior, no Paraná, né? Então, quando eu vou no Paraná, o pessoal fala assim, no que você trabalha? Hoje eu respondo logística, né? Porque se eu falar assim, não, eu trabalho no porto, formando operador, a primeira pergunta que as pessoas fazem é o seguinte, tem algum contrabando? Porque as pessoas acham que quem trabalha no porto ou é contrabandista ou é traficante de droga, né? Não tem, a gente precisa, eu acho que é dever da gente mostrar para as pessoas. Eu sempre falo isso. Sabe? Que as pessoas têm, sabe? Porque tudo que você foi de ruim você vê nos filmes, né? Eu sou noveleiro. Aí na Globo lá, a delegada lá da novela foi raptada. Antes da hora que ela foi raptada, eu brinquei com a minha esposa em casa. Falei, vai aparecer no porto. A minha mulher, como que você vai falar isso? Não, aí apareceu ela dentro de um container no Porto do Rio, né? Quer dizer, todas as desgraças que acontecem... Os próprios filmes americanos também sempre mostram aqueles armazéns abandonados, ou armazém movimentando carga, onde eles escondem droga, ou onde eles vão para matar alguém, né? Isso é histórico, né? Eu tenho... A visão minha é a seguinte, porque é um lugar mais fácil de se filmar, né? Eu acho que de novo a logística, né? Muito mais fácil. Porque também assim é um local normalmente grande, né? Com bastante espaço. Isso. Ou você quer uma cena com muita movimentação dentro do porto ou você quer um terminal desativado que tem espaço, que está ali esperando uma revitalização, ou que está fechado porque está ocioso, também você tem espaço. Então eu acho que é questão realmente de quem está dirigindo o filme escolher. Mas, assim, eu vejo que, assim, principalmente para nós aqui dentro do Porto de Santos, a gente hoje vive um momento muito importante para o Porto. Primeiro porque a gente tem um anúncio aí do governo federal de mais de 13 bilhões de reais de investimento, 6 bilhões, uma ligação seca entre as duas margens que é importante, obras complementares como a perimetral, a gente tem a necessidade de uma nova descida da capital para a Baixada para caminhões, porque a gente só tem uma rodovia que é a Anchieta. Então, assim, eu vejo que o mercado está promissor, né? A gente é empresário, a gente está sempre otimista, mas a gente tem
com o passar dos anos, a capacidade de desenvolver um feeling interno que você fala, puxa, esse é o momento, né? Sim. Você também concordou, você está com essa visão, né? Estou com essa visão. Eu acho assim, que basta ver que o Porto está gerando muito interesse das pessoas, né? Que antigamente você assistia a televisão aqui em Santos, né? Malemar você falava de Porto, né? Eu não sei se um amigo até comentou que Santos ele é balneário, né? Sim. Se não me engano é isso, né? Ele é conhecido, a classificação de Santos me parece, até um amigo meu estava comentando esse dia, não sei se é verdade, que é balneário, né? Quer dizer, o Santos tem que ser Porto de Santos, Sim. que gera divisa, gera recurso para todo mundo, as pessoas gera emprego. Sim, então, é o grande motor de desenvolvimento da Baixada Santista, é o Porto de Santos. E cada vez mais vai melhorar, né? A questão de movimentação de container, a questão de movimentação de carga, as pessoas... E a pessoa precisa se preparar, né? Aquilo que eu sempre comento, né? As pessoas precisam entender, né? A gente está... as pessoas entender, se vai ter concurso, corre para estudar, né? Se você está vendo que vai ter... E uma outra coisa que está acontecendo hoje, que é importante a gente comentar, que em decorrência da pandemia, em decorrência de várias situações, hoje a pessoa precisa entender que ela não pode mais contar com a empresa para a empresa pagar treinamento para ela. Né? Eu sou da época que a empresa chamava a gente, olha, João, eu tenho aí 50 auxiliar, eu quero transformar eles em operador de empilhadeira. A empresa pagava a gente, fazia... Hoje não, a empresa quer contratar o profissional já qualificado. Já qualificado. Então a pessoa tem que pegar, poxa, mas não pode ser, porque, cara, é assim. Né? Infelizmente. Né? O investimento na tua formação. Né? Isso. É o que você precisa realmente acreditar. É o que você precisa fazer, né? Porque isso aí não é coisa assim, por exemplo, de só aqui em termos do Porto, né? A gente trabalha com várias empresas grandes, né? E, por exemplo, a Vale do Rio Doce, né? A Vale do Rio Doce a gente trabalha com eles há, sei lá, 20 anos, né? Então, lá no início, me causou muita surpresa, né? Eles falarem que a pessoa na Vale do Rio Doce, ela tinha uma carreira que quando ela fosse coordenadora, a Vale pagava curso de inglês para a pessoa. Para ela ser um gerente da Vale, ela ficava 2 anos fazendo um MBA no exterior. E aí, há pouco tempo atrás, eu fui de novo nesse cliente, né? E aí eu comentei com o pessoal, e aí, a empresa não está pagando mais nada, cara. Não está pagando mais nada. Até porque o MBA virou plano de carreira próprio, as pessoas têm que investir na formação, depois no mestrado, no doutorado, fazer o seu MBA, buscar uma qualificação diferente que o mercado de trabalho vá atrás daquele profissional. Então, isso é um investimento que você está fazendo num ativo que você tem, que é você. Sim, nós todos somos um ativo, né? Sim. Sempre brinco com meu filho Gabriel, falo assim, eu SA, né? A tua formação, a sua conduta, o seu preparo, a sua forma, tudo isso é uma composição de um ativo que é você. Sim. Então o profissional bem qualificado, diferenciado, ele acaba tendo destaque no mercado e as empresas vão buscar esse tipo de pessoas mesmo. E antigamente, né, que a gente falava antigamente, a empresa investia, né, fazia questão de mandar, por exemplo, mandar o cara para estudar e pagava o salário da pessoa. Hoje em dia isso já acabou. Então não adianta a pessoa ficar, mas eu não tenho condição, porque a empresa deveria fazer isso. Não, a empresa não vai fazer isso para você. Você vai ter que... E é bom, eu sempre comento isso com o pessoal, porque o pessoal acha assim, que isso só é a questão do operador de máquina, né? O operador de máquina, eu brinco com eles, que eles se acham o centro do mundo e a última bolachinha do pacote. Então, eu sempre brinco com eles. Falo, cara, essa situação que vocês estão vivendo hoje é um mundo que está vivendo. É um mundo. Né? É um mundo. A questão de, por exemplo, muitas vezes você está lá na empresa, a empresa fala para você fazer um curso de ISO 9000, aí vocês, não, onde já se viu eu fazer um curso de ISO 9000, porque eu vou estar de folga e eu não sei o quê. Eu falei, cara, todo mundo. Né? Eu tenho um amigo que trabalha em São Paulo, que é médico, num grande laboratório, e aí ele me ligou uma vez e falou, João, me falaram para mim ir fazer um curso de ISO 9000 no sábado. Eu não vou porque não sei o quê. Eu falei, cara, se eu fosse você, eu ia. Já que você está me ligando,
Cara, vai, aguenta porque lá. daqui a pouco você vai ser substituído por alguém que tem. Isso, exatamente o que eu falei. Aí, passados aí uns 15, 20 dias, ele me ligou, falou, pô, cara, a melhor bola dentro que eu fiz foi ligar para você. Eu falei, por quê? Ele falou, teve um monte de médico que não quis ir. Uma menininha do RH chamou os cara com 30 anos de medicina, cara que não sei o quê, chamou os caras, pôs uma mesa, falou, olha, é o seguinte, se o senhor não fizer o curso no próximo sábado, o senhor está fora. É isso aí. Aí o cara olhou, mas eu que inaugurei esse hospital, eu que fiz. Ele falou, não. O senhor... porque hoje é uma cadeia de processo. Por exemplo, o hospital, para credenciar o plano de saúde exige que o médico tenha aquela formação. Ao mesmo tempo, o plano de saúde, para ter os associados que custeiam o plano de saúde, exigem que o plano de saúde tenha aquele atendimento. Então, assim, é tudo um processo. A gente entrou num modelo, nós aqui organizamos um evento há 3 anos de indústria e porto junto. A gente já há 2 anos, todo o material nosso é reciclado, todo o pessoal que trabalha a gente tem com acessibilidade, todo o material que foi usado depois vai para reuso, reaproveitado esse material. Então, por quê? Porque as empresas que nos patrocinam exigem que seja dessa forma. Então, assim, é uma cadeia de processo de exigências que a gente tem que cumprir. Se quem quer estar no mercado tem sempre que buscar a excelência daquele que está lhe pagando, porque ele também tem normas. E as empresas que estão lá na ponta, que são aquelas gigantes, você falou da Vale, que tem ações na Bolsa de Valores, ela só recebe investidores porque ela vai lá e se apresenta dessa forma. Olha, eu cumpro o ISO, eu faço dessa forma, eu reutilizo, eu tenho acessibilidade, eu tenho isso. Aí o cara fala, puxa, essa empresa não pensa só no resultado financeiro, ela pensa também na sociedade, então eu vou investir dinheiro nessa empresa. E aí ela vai exigindo que os prestadores de serviço tenham a mesma coisa. Então as pessoas não podem entender que, isso é uma norma. Não, é o mercado. O mercado hoje exige cada vez mais, ele vai exigir que a gente consuma cada vez menos materiais que são nocivos ao meio ambiente, cada vez mais a gente reaproveite e cada vez mais as pessoas sejam preparadas. Então, o que a gente tem que fazer é seguir o mercado. É o que você falou no começo. Não adianta reclamar, vamos seguir o mercado. É isso aí, exatamente. A sua lógica, eu vou usar essa daí porque uma coisa que eu gosto de fazer é o convencimento do trabalhador portuário, né? Porque ele acha que isso é só com ele, né? Não, essa é a sua explicação aqui, eu vou usar lá para falar com ele. Eu acordo, né? Eu vim agora de fazer um programa de rádio, eu acordo todo dia às 4 horas da manhã e para responder 220, 230 mensagens por dia, para chegar aqui, para ter o dia produtivo. E as pessoas falam, você trabalha o quê? Eu trabalho 17 horas por dia há 40 anos. Por quê? Porque a gente está sempre, todo dia aprendendo, a gente tem que estar todo dia se renovando, a gente tem que estar todo dia se requalificando, porque é o mercado. Quem quer estar dentro do mercado tem que estar sujeito a isso, tem que entender que a evolução, e principalmente nos últimos anos, que a transformação é muito rápida, né? A gente tem que acompanhar, não tem jeito. E essa rapidez em termos de portos é algo assim que surpreende a gente. Eu tive, né, que nem eu te falei, eu tive, graças a Deus, várias chances na minha vida, e uma das chances que eu tive foi fazer um curso na ZPMC, lá na China. Curso de RTG e STS, né? Eu fiquei quase 30 dias lá, eu e um instrutor meu. E lá nós vimos aqueles 2 spreaders que pega 4 containers, sabe? Sim. Então era uma novidade, a gente olhou, tal, filmou. E nós, na época, eu mesmo falei para o meu colega, falei, isso aí vai demorar 30 anos para chegar no Brasil. Onde já se viu? Eu mesmo falei, né? A gente filmou e a gente trazia nos nossos treinamentos como novidade, mas eu ressaltava para o pessoal, falava, olha, é o seguinte, isso aqui daqui 20 anos está aqui no Brasil, tal. O outro ano a Libra comprou 4, que foi aquele tandem, e a Santos Brasil comprou mais 4, que é o Double Hoist. Mas assim, depois de 1 ano, no máximo 2 anos, eles já tinham comprado esse equipamento quando eu fui para lá, né? Que demora para entregar. Que demora para entregar tudo. Aí na época eu falei, cara, como é que pode a gente achando, né? Então esse achismo que a gente hoje tem que mudar, né? Tem que mudar. Porque você vai falar assim, hoje quando as pessoas perguntam para mim, poxa, mas que hoje em dia a questão da operação remota, né? E a operação remota? Eu falo, cara, é o seguinte, a gente tem que se preparar, porque eu
eu não posso falar para você se isso aí vai demorar 1 ano, 6 meses ou 1 mês. Porque que ela vai chegar, vai. Que ela vai chegar, é a certeza vai. Que a gente tem. E essa evolução hoje em dia está tão grande que, sei lá, que daqui semana que vem ela não está aí. Exatamente. Né? Eu não sei, não faço ideia, né? Legal, conversamos aqui com o João Campos da Incatep e para a gente falar sempre, né? Eu falo, a gente só muda uma nação com educação. Qualificação é parte da educação. Então é legal a gente falar isso, principalmente aqui para falar no Encontro Indústria Porto, que a gente sempre fala de logística, da atividade industrial, da atividade portuária. Então, João, muito obrigado pela tua presença. Eu acho que foi um dos melhores bate-papos que a gente já teve aqui. E volte sempre, que você é um convidado que a gente tem muito prazer em receber. Não, eu que te agradeço. Obrigado por você ter ido visitar a gente lá, né? Porque, como você falou, a gente como empresa privada, né? A gente também sempre... a gente é difícil das pessoas irem, né? Eu te agradeço demais por você ter ido lá, ter visto a nossa estrutura. A gente está batalhando para continuar no mercado, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Imagina, um abraço, obrigado. Obrigado.